estamos ao vivo para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar com a Milena. Ela é uma craque nisso. Gente, eu tô empolgadíssimo com a live de hoje, né? Quero agradecer a todos que estão participando. Um abração, a Milena já chegou, vamos lá. Oi, Oiê! tudo bem? Tudo jóia, Mir? Tudo ótimo. E aí, como é que foi desde a última live? Como é que passou? Foi muito legal, muita gente entrando em contato para conhecer o seu trabalho e para conhecer o meu. Que Ai, bacana! Teve bastante gente que me chamou, eu passei seu telefone, né? A Simone que está assistindo também, eu passei seu telefone para ela entrar em contato com beijo, você. Simone. Simone, Juninho, olha, Juninho, bastante gente já começando a entrar, né? é. Mi, fala um pouquinho de você, quem é você, o que você está fazendo hoje. Explica um pouquinho essa técnica de limpeza energética em residências e empresas. Você gostou de ver a imagem da empresa que eu fiz? Eu gostei, ficou muito legal. É muito legal. Essa é uma das empresas que eu fiz. Eu faço tanto em residência quanto em empresa. De formação, voltando a falar, eu sou advogada, né? A gente gosta de destacar porque dá para sair fora do padrão. A Silvia, boa noite. Silvia, um beijo. E aí eu não estava feliz, entrei em depressão, tinha diversos problemas, aquilo que eu já falo. Não é uma coisa, são diversas coisas ao mesmo tempo. Quando você está desalinhada, você não está conectado com você, você se perde de quem você é e você está fora de quem você tudo. É relacionamento, é prosperidade, é trabalho. A Lu, um beijo para a Lu. É trabalho, é família. Brigava muito com a minha família, era muito desafiante. E as coisas não estavam boas. E nisso, eu já tinha uma certa facilidade de me comunicar com uma sensibilidade maior, um contato maior, uma empatia com as outras pessoas, de sentir o que elas sentiam, de entrar no campo de energia dos outros, mas eu não sabia lidar com isso. Então, era muito... isso causava mais mal-estar. Porque quando você tem uma ferramenta, mas você não sabe usar, você não se sente bem. Porque você não sabe o que fazer. Para onde eu vou? E você só vê... Você não tá bem? O que você atrai quando você não tá bem? Coisa boa? Não. Você atrai só as coisas mais desafiantes, né? Eu gosto da palavra desafiante, eu não gosto da palavra difícil, não. Então, você atrai as coisas que te fazem mais mal. E eu comecei num processo de busca, comecei com reiki, depois eu fui para o Theta Healing, aí fiz barras, aí fiz diversas formações. Quando eu comecei a atuar com o ambiente, eu tinha uma percepção que tinha coisas ainda para melhorar. Aí fui estudar radiestesia radiônica, geoacupuntura, geobiologia, que a gente estuda subsolo, para fazer todas as mudanças necessárias na minha vida e na vida dos outros. Eu comecei para cuidar de mim, eu não fui para trabalhar, não, com as técnicas, mas diante nos cursos que eu fazia, as pessoas queriam fazer troca comigo, ninguém queria se atender. Eu quero fazer com você. A pessoa dava a mão para mim, é com você, porque eu sinto diferença quando eu faço com você. E eu tinha essa facilidade, né? Então, através disso, o direito foi ficando de lado. Não que a gente não gosta, né, Neto? Um pouco, né? Mas o meu propósito de vida eu entendi que era trabalhar com o que eu faço hoje, que é transformar a vida das pessoas como eu transformei a minha, seja através da energia delas ou do ambiente que elas vivem, porque o ambiente que você vive reflete a sua vida. Presta atenção, na tua casa começa a ter pane elétrica, você deve estar com o sistema nervoso sobrecarregado. Se você tem coisas que estão quebrando, o que está quebrado na sua vida?
Se você tem infiltração, o que está infiltrado na sua vida? Dinheiro está indo embora, relacionamento, como é que estão as coisas? Mofo. Tem diversas características que vão mudando o ambiente. E o ser humano é aquele que mais modifica o ambiente, tá? Porque você é energia, eu sou energia, a gente vibra. A cadeira vibra, a mesa vibra. Sim, mas a gente vibra mais. E quem altera mais o ambiente? Ambiente tem memória? Tem. Ambiente tem memória. Tem ambiente triste? Já entrou em local e passou mal? Já. Já encontrou e passou mal? A gente tem disso. Tem lugares que são muito tristes e quando você começa a estudar isso, você começa a fazer as mudanças. Eu me deparei com muita parte de acúmulo, as pessoas se apegando às coisas porque perderam algumas coisas na vida e precisam ter um desapego. E tá tudo bem, é o momento de cada um. E quando você vai nesses ambientes, uma das empresas que eu fui visitar, Neto, eu fui contratada, era em outra cidade, nunca tinha ido para a cidade. Cheguei lá, não tinha número, o local, não tinha a placa com o nome da empresa. Eu adivinhei que aquela era a empresa. Agora, você acha que cliente vai achar essa empresa? Dinheiro, prosperidade vai achar essa empresa? Não tem nem endereço. O universo, nem o universo sabe onde está essa empresa. Então, tem energias que a gente começa a transformar. E quando você entra numa empresa e trabalha a alma da empresa, nessa empresa que eu postei hoje, tem uma história muito bonita, que é uma empresa familiar. E aí também entra a constelação, porque ela foi fundada por um avô. E esse avô faleceu, ficou pai, e a família vai tocando, né? Os filhos vão entrando, empresa familiar, a gente sabe como é que é. Mas eu vi uma tristeza muito grande desse avô nesse ambiente, que já tinha falecido. E a gente trabalhou isso nessa limpeza energética, porque quando eu faço limpeza energética, um dos donos tem que acompanhar. Um dos sócios, um dos donos precisa. Porque ele que tem que ter consciência do que está acontecendo na empresa dele, né? E dentro disso a gente vai fazendo uma limpeza enorme, liberando todas as energias, colocando as coisas em ordem. Foi trabalhado muito esse relacionamento do avô que criou essa empresa com muito amor. E a empresa estava numa situação muito desafiante, desorganizada, triste. E a empresa, você vê o antes e depois, parece até que está mais claro. É muito, muito legal. Então vamos lá, amigo. Agora que já entrou um pouquinho mais de gente, Um beijo para vamos Kika Sartori. Adoro. Vamos entrar agora no tema mesmo da live, que é a constelação familiar, que é um tema que me chama muita atenção. Sim. Vamos lá. Então, eu vou falar primeiro a minha visão de leigo, tá? Eu fui 3 vezes, participei de 3 constelações, né? Mas eu não constelei, eu fui lá e fiquei junto lá no salão, junto com o pessoal. Não fui escolhido em nenhuma das vezes. E, assim, o que eu vi foram pessoas que estavam lá querendo resolver um problema. Então, ela entra, tem um facilitador, né? Que é a pessoa que é o responsável pela sessão. E ela vai escolhendo, tipo, quem é seu pai? Quem vai ser seu pai? Fulano. Quem vai ser sua mãe? Ela vai olhando e acha, quero essa. Você tem irmãos? Tenho. Aí monta a estrutura, né? E depois, assim, o facilitador pergunta para as pessoas, o que você está sentindo? E a pessoa fala, eu sinto uma pessoa entre nós. Então, quem você acha aqui, que está aqui, que pode ser essa pessoa? Ah, fulano. Aí põe o fulano no lugar. O que você acha? E aí vai indo e vai montando todo o contexto daquilo, né? E aí a pessoa vai vendo o inconsciente dela, né? O que está se passando no inconsciente dela fora. Eu achei o máximo, porque como aquela pessoa que estava ali, que nunca viu quem estava constelando, sabia como era o pai daquela pessoa, né? Como aquela pessoa que estava fazendo a figura da mãe, sabia de coisas da mãe que ela não contou. Então, assim, isso me chamou muita atenção na constelação, né? Então, essa é uma visão de leigo, óbvio.
Tá? Então eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é a constelação familiar, qual a finalidade da constelação familiar e Ok. quantos tipos de constelação familiar Ai, existem. vai ter um São monte. 3 perguntas simples, vai. É, coisa básica. Vamos pelo começo. O que é constelação familiar? A pessoa precisa trazer uma questão. A gente não faz constelação por fazer constelação. É uma técnica que foi trazida pelo Bert Hellinger, é um alemão, né? Ele que chamam o pai da constelação, mas tem outros também que enriqueceram tudo isso. Ele bebeu em diversas fontes, então não foi uma coisa, ele teve um aprendizado muito grande para chegar até a constelação familiar no que é hoje. E hoje já não é o que era antigamente, né? Porque antigamente, eu não sei há quanto tempo você assistiu Constelação Familiar. Faz uns 4 anos. Então, eu lembro de constelação há um bom tempo atrás, que demorava horas. Era Essa horas. demorou umas 2 horas. Hoje as constelações, às vezes, chega nesse tempo, mas antes eu lembro de constelação 4 horas de constelação. Demorava Nossa. muito. Hoje o processo está mais acelerado. A pessoa precisa trazer, sim, uma questão, não pode ser solta. Tem uma questão de relacionamento com meu pai, com a minha mãe, amorosa. No meu trabalho, existem diversos tipos de constelação, depois eu vou explicar melhor. De saúde, tem constelação de para prosperidade, para o que você pensar. Tem gente que chega para você para constelar qual decisão ela toma na vida, coloca as oportunidades que ela tem. Então, aí o que você faz? Você pega, eu vou começar explicando uma constelação com pessoas, que é Tá. uma base aqui, tá? E depois a gente vai. Vamos ver aqui. Você pega alguém, por exemplo, para ser a pessoa. Você pega uma pessoa para representar alguém, escolhe um participante, coloca essa pessoa ali, tá? Coloca esse participante ali. E com esse participante, você vai ver como ele se movimenta. Deixa ele, o participante escolhe, ou o constelador escolhe. Isso não tem muita diferença, não. Aí, depois você escolhe a questão, ou os pais sempre estão, independente se você tem pais adotados ou biológicos, tá? Porque os pais biológicos foram aqueles que deram a vida. Eles têm muita importância, independente se você for criado por outras pessoas. Na constelação, isso tem muita importância. E aí você vai colocando a pessoa, os pais, a questão que ela quer trabalhar. E aí você vai ver um movimento que a gente chama de movimentos de alma. Se as pessoas viram de costa para a vida, de costa para os pais, se elas não recebem a vida dos pais, se elas estão caminhando para uma morte, se elas estão identificadas com alguém da família que foi excluído. Eu vou explicar o que é um excluído. É que tem muita informação. Se doença, a gente falou de doença. Geralmente, quando a gente constela alguém que está doente, a gente coloca a pessoa e a gente coloca a doença e não fala o que é. A pessoa adora a doença. Adora. Porque da doença ela tem atenção, ou da doença. A doença tem algum benefício. E ali na constelação fica muito claro isso. Geralmente, não são todos os casos, tá? Relacionamentos, você vê se o casal tá de costa um pro outro. Porque se você tá marido e mulher, bonequinhos, olha eu com os bonequinhos, que estão assim na vida, não estão caminhando lado a lado. Um tá para cá e o outro tá para cá. Esse relacionamento aqui tá um de costa pro outro. Então você começa a ver o posicionamento das pessoas na vida e, além disso, o posicionamento do outro na sua vida. Porque você acha que você tem consciência de você e nesse momento você vê que o seu inconsciente é diferente do que você acredita que você está vivendo, que o outro tem outra forma de ver a vida e você vai olhando para tudo isso e dando um lugar.
E aí a gente trabalha os emaranhamentos. A vida é como se tivesse um novelo bagunçado de diversas linhas. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado, com o cachorro, seja o que for, com o trabalho, com o avô que nem nunca viu. E tá lá bagunçada a sua vida. A gente E começa... quando você faz a constelação, me só cortando um pouquinho, vamos supor se a pessoa tem o pai e a mãe falecidos. Ele vai puxar para a constelação o pai, uma figura do pai e uma figura da mãe. Independente, os meus pais são falecidos. E todas as vezes eu tô com uma constelação minha na água aqui atrás, eu me coloquei a questão, coloquei os meus pais automaticamente, independente se eles estão vivos ou não. Porque a energia que eu recebo dos meus pais é o que me leva para a vida. Na constelação, Neto, a gente entende que você é 50% o seu pai e 50% a sua mãe. E se não fossem os dois se encontrarem, não seria você. Entendi. Então, você, dentro de você, tem 50% pai e 50% mãe. E a gente trabalha tudo isso. Então, é como se fosse uma história contada ali ao vivo. E de que forma a constelação ajuda as pessoas? Você consegue trazer para o seu consciente aquilo que você não vê. Aquilo que você não identifica. Um exemplo. Nessa situação que teve agora há pouco de pandemia, né? Eu via que tinham coisas que estavam me irritando. E assim, de política, as pessoas falando de determinadas coisas. E um membro da minha família sofreu uma certa violência numa época política. E eu coloquei isso que aconteceu. Eu não conhecia essa pessoa, Neto. Eu não conhecia essa pessoa. A hora que eu constelei isso, foi feita uma constelação na força das águas, automaticamente o meu bonequinho na água, que estava de costa para uma direção, olhando para o passado, ele virou para o outro boneco que representava aquela pessoa que faleceu. Uma pessoa que eu não... E eu estou identificada com o excluído da minha família. Eu precisei dar lugar para isso, olhar para isso com respeito, dizer, você faz parte, fazer todo um trabalho de constelação. Eu vejo você, você faz parte da minha família, você faz parte do Brasil. E dar um lugar para ele e desemaranhar. A partir do momento que isso aconteceu, meu boneco caminhou para o futuro. Se desidentificou dessa situação. Eu estou dando um exemplo pessoal, hein? Isso que a constelação faz. E depois daquilo, pode postar o que for. Eu me divirto com tudo. Não tem mais incômodo. Tem uma leveza, tem uma facilidade, mas a constelação funciona de um jeito para cada um. Como a terapia. Por uma terapia, tem coisa que você tem mudança muito rápida. Pode falar. Vamos lá. Então, você estava falando agora da constelação das águas. Então, vamos lá. Existe a constelação que eu fui, que é essa, que tem uma pessoa que vai constelar, um grupo de pessoas que estão lá participando, vendo a constelação e acabam participando. Constelação com pessoas. Isso, então vamos lá. Então tem a constelação com pessoas, que é a que eu fui. Aí você falou constelações das águas, né? Aí você também tem curso da constelação xamânica. Aí você tem curso da constelação de boneco. Então eu quero que você fale um pouquinho os tipos de constelação que hoje tem, que estão à disposição das pessoas, né? As técnicas de constelação. Então tem essa com pessoas, que é a mais comum, e as outras. A coisa mais da constelação é que ela trabalha 3 coisas muito simples. Independente de qual situação for, se é na xamânica, tem a fluvial. A fluvial é... E travou. Travei e eu travei de boca aberta ainda. Exato. É sempre assim, né? Pior das poses trava. Não. Sumiu o som agora. Fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Então volta lá, volta na pergunta e resposta. Tá.
O mais legal é que, independente do que for, você trabalha 3 leis, que são as leis do amor, né? Que é pertencimento. Parou. Quer que eu desligue aí? A gente trabalha 3 leis. Eu tentei fazer no computador neto, mas eu vou ficar craque quando eu crescer. A gente trabalha 3 leis, né? A lei do pertencimento, você pertence à família, ao seu clã, Brasil. A gente, na melhor. Parece que é incrível, né? Na melhor parte que ela vai explicar, trava. Eu vou desconectar e conectar de novo para ver se melhora. Eu vou fazer isso. Peraí. Vamos lá, gente. Vamos lá que o assunto tá legal. Vamos lá, agora vamos ver se. Opa! Errei. Peraí. Milena, aí. Pronto. Aí. Oi, voltei! Beijo pro Camba, beijo pro Laerte, beijo pro pessoal. Vamos lá. Pertencimento. Você pertence ao seu clã, você pertence ao Brasil, você pertence à sua descendência, você pertence. Tem a lei do equilíbrio e troca. Nos relacionamentos, a gente tem que ter equilíbrio de receber e relacionamento que você só dá e você só recebe, ele está descompensado. Ele não é um bom relacionamento. Em tudo na vida tem que ter equilíbrio de troca, né? E peraí que eu acho que tá dando um... Não, tá perfeito. Tá perfeito? Tá. Acho que tá me vendo? Tá. E Tô. com as leis do amor, a gente trabalha com as ordens do amor, a gente trabalhando tudo isso, você faz a força das águas. Eu quero ver se eu te mostro aqui. Eu só tô com medo de derrubar meu celular na água. Tá vendo? Aí a água. Os bonecos. Agora eu vou Tá meio colocar a travando. criança interior. É uma bandeja com água. É uma bandeja com água. E aí você põe os bonequinhos dentro da bandeja. Isso. E a água faz o movimento. O boneco vai sozinho. A gente só utiliza as frases para alinhar os bonecos. A gente usa as frases para poder alinhar o que acontece dentro de uma constelação. Você fala para os bonecos dentro d'água e os bonecos vão se mexendo, é isso? Sim. Eu coloquei um boneco agora, automaticamente a minha constelação mudou inteira. Ela andou. E é muito legal de fazer, mas é uma constelação mais demorada. Essa constelação chama como? Constelação na força das águas. Na força das águas. Na força das águas. Ela é uma técnica utilizada que dá para se autoconstelar. Dá para você fazer constelação com você. Você tem um olhar para você. Aí você tem a de bonecos, que você coloca os bonequinhos. Funciona? Funciona. Dá para fazer à distância? Dá para fazer à distância, sem a pessoa estar na sua frente, tá? É muito legal, porque você coloca o bonequinho e você já percebe no campo da pessoa que tá diferente. Esses tempos atrás eu constelei uma pessoa que ela era adotada. Oi, Revele Rodrigues, dando um oi aqui. Oi, Suelen. E ela era adotada. Ela colocou os pais dela, eu olhava aqueles pais e falava assim, mas é estranho. Não não condiz. Aí eu perguntei para ela, escuta, você é biológico ou esses são seus pais? Não, eu fui adotada pelos meus tios. Esses aqui são os meus tios que eu coloquei. Eu falei, tá. Aí você coloca os pais biológicos, porque é aquilo que você falou, que eu estava falando para você, da exclusão, de ter um lugar, de ser visto, de fazer parte.
por exemplo, nós todos somos brasileiros. Até quem está morando aqui tem que ter gratidão por estar no Brasil. Por estar aqui nessa pátria. Nós estamos nessa pátria. Pegar a força do Brasil para a gente ir com amor para a vida. A Ana perguntando, lembra daquela história do filho? Tem diversas histórias. Ela vai querer que eu conte um monte de história. Mas então você pega a força da vida para ir para a vida. Você pega a força do seu país, a força dos seus pais, para você seguir em frente. Sem ela, você fica enfraquecido. E você vê isso claramente na constelação. Pessoa... Travou. Para de mexer, Milena. A hora que você acerta o lugar, parece que você tem ciricutico, você fica mexendo, eu acho que... Aí. Neto. Aí. Dedo curto é uma desgraça, não consegue ficar parado. Jesus! Eu tô rodando igual Ainda bem que a minha cadeira tem rodinha. Você me vê assim, ó. Ainda bem nada, pra gente que tá assistindo aqui, a gente fica que nem louco, você fica um peão aí. Então, aí a gente vai organizando tudo isso, né? E eu esqueci de falar da lei da ordem. A lei da ordem, a gente coloca na constelação, a gente dá lugar para quem vem primeiro. Quem vem primeiro é maior do que quem vem depois. Meus pais são maiores que eu. Se você tem filhos, os seus filhos são menores. E a gente pega a força dos maiores para crescer na vida, para ir para a vida. E é muito legal. A ordem que você veio na família é um desafio. Por isso que tem identificação. Tá me ouvindo? Ficou. Não, a última parte eu não ouvi. Vamos lá. Quando acontece aborto na família, tá me ouvindo? Tô. Tem identificação. É um excluído. Então, se você, por exemplo, são 2 filhos na sua família, mas teve um primeiro que não veio a nascer, faleceu, sua mãe sofreu um aborto, seja a forma que aconteceu, ele tem um lugar na sua família. Na constelação, nós colocamos e nós sentimos esse vazio quando a gente constela. Independente se é com boneco na água, independente se é com pessoas, independente da forma que aconteça a constelação, tá? Então, essa é a diferença. Você colocar e dar um lugar para isso, olhar, incluir quem tá fora. Lembra que você falou daquele pé diferente. Qual que é o pé diferente? O pé quadrado, que é dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho. É o mais raro no Brasil. É esse aqui, ó. Dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho. Esse cara aqui são só 10% no Brasil, né? O pé egípcio, que é dedão maior e os outros dedos caem em escadinha, e o pé greco-romano, que é dedão e segundo dedo do mesmo tamanho e depois os outros caem, são mais comuns, tá? Então, o pé quadrado, ele nunca vai fazer parte da maioria de pés. Então, ele não faz parte da verdade, né? Porque a verdade ela é uma manipulação da maioria de pés iguais. Então, mas aí eles provavelmente, os quadrados que você nem acha, para poder ter um exemplo, eles são excluídos. Porque no sistema, eles não estão identificados com a forma que a gente vive. Não. Eles estão fora, eles não pertencem. Percebe isso? Sim, aqui no Brasil. Na Tailândia é o contrário. Aqui no Brasil. Não estou colocando ele fora. Então tem muito isso. A gente começa a perceber que tem pessoas que fogem da vida, né? Tem pessoas que elas evitam compromisso, elas não chegam no horário, elas nunca se encontram com os amigos, elas vão se excluindo da vida. E a vida vai passando. Então a gente coloca numa constelação para colocá-la num lugar e ela pertencer. Tem muita gente que vem constelar que não se sente, ó. Eu conheço uma pessoa. Tem gente que vem constelar e não se sente parte da família.
Ele não pertence. Eu me sinto um alienígena. Tem gente que chega para mim e fala assim, Milena, eu me sinto um ET nessa família. Todo mundo é diferente de mim. Ninguém é igual a mim. Aí você vai ver, tem um tio, um avô, que foi excluído na família, que ele é idêntico, assim, até as características, o jeito que ele leva a vida é muito parecido, ou que ela leva a vida é muito parecido. E quando você inclui, faz toda a diferença, toda a diferença. E eu tenho depoimentos bem legais referente a isso. De ter Que nem eu sido costumo muito, incluída. quando eu faço análise dos pés, né? Principalmente quando a pessoa manda a foto do pé do pai, da mãe dela, ou dos irmãos, eu consigo mostrar naquela família qual é o pensamento mais dominante e quem é o pensamento menos dominante, porque sempre vai ter alguém que tem o pé diferente dos demais. Então esse que tem o pé muito diferente dos demais da família sempre vai acabar não fazendo parte da verdade. Né? Porque o que é a verdade? A verdade é uma convenção da maioria de pessoas que pensam iguais, ou seja, na maioria de pessoas que têm os pés iguais. E eu A coloco verdade muitas não é vezes o que é certo, né? O que é certo, entre aspas, né? E aí eu coloco muito no Instagram, às vezes, assim, pessoas que têm os pés parecidos, pensam, sentem em agem de forma muito similar entre si. Sim. Né? Ou se relacionam muito bem, né? Em função das afinidades, tem um relacionamento mais. As afinidades ali, elas são mais fortes, né? E essa é a diferença. E como você está falando, não deixa de ser campo morfogenético, que é o campo que a gente trabalha dentro da constelação. É o campo da descendência. Então, quando a gente pega pessoas que tiveram uma família muito sofrida, passaram por muitas coisas, aquilo reflete nos pés dela. Imagina numa constelação. Tá travando de novo. É que a gente tá, gente, numa. Tá todo mundo fazendo muita live, tem muita gente acessando direto hoje live. Eu vou desconectar a Milena e vamos conectar a Milena de novo. Né? Cadê? Vamos lá. Não tem problema, infelizmente agora está acontecendo isso, está caindo mais. Vamos lá. Mi, voltamos. Voltamos. Tá me ouvindo? Então, você está. Tô te ouvindo. Mia, cortando um pouco, eu quero fazer muito uma pergunta. O que aconteceu foi o seguinte: eu fui indicado por uma pessoa. Quando ela chegou na sessão, o que aconteceu? Ela virou para mim e falou assim: inclusive, ela era francesa. Ok. Ela falou assim: olha, eu fui participar de uma constelação, que era no final de semana. Então a gente ia constelar, passar tipo um retiro de constelação. E logo na sexta-feira, que começou a constelação, eu fui escolhida para ser a mãe da pessoa que estava constelando. E eu não sei o que aconteceu comigo. Eu saí de mim. Quando eu voltei a mim, só estava eu, a psicóloga e meu marido, os dois com os olhos arregalados. E aí ficou um climão chato e ninguém mais queria falar comigo. E no sábado eu fui embora porque, assim, perdeu o clima. E meu Ela marido nem falou... sabe o que aconteceu. Não. Aí o marido dela contando que ela começou a dar bronca na pessoa, mas bronca assim, né, pesada. E aí a facilitadora foi intervir e a hora que a consteladora pôs a mão nela, ela virou para e você também, e começou a descascar, a falar todos os podres da nega. Como é que você está aqui sendo facilitadora se você é isso? E começou a descascar. Aí o que aconteceu? Mais 3 pessoas chegaram junto para segurar e todo mundo encostava nela, ela vomitava os podres das pessoas. Sabe? Pondo o dedo na ferida, né? Uma figura matriarcal, né? E dando pancada em todo mundo. E começou a esculachar todo mundo geral. Até o marido dela, ela esculachou, né? Falou um monte de podre do marido que não precisava.
E assim, quando a facilitadora viu, a psicóloga viu que tava feio o negócio, ela colocou todo mundo pra fora da sala, ficou só os três. E aí ela volta, 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 volta. E foi um trabalhão para ela voltar, né? E aí o que aconteceu? Ela ficou assustada, porque nunca tinha acontecido aquilo com ela. E quando ela foi para a sessão, ela chegou lá, ela estava assim, assustadíssima. Ela falou assim, mas a psicóloga não entendeu o que aconteceu comigo, ninguém me explica o que aconteceu comigo. Ficou um clima chato, tive que ir embora do retiro. E eu tô aqui. Falei, beleza, vem cá um pouquinho. A hora que eu coloquei, que eu dei na testa dela, ela era êxtase. Êxtase, querida. Eu imaginei. E que acontece? 5% da população só. Êxtase. Sim. Essa mulher, ela se torcia inteira, ela virou uma ferradura ao contrário. Aí eu saí andando, ela saía andando atrás de mim. O marido dela, grudado na parede, eu fazendo horrores com ela. Né? Porque pra mim é fantástico, êxtase, cara. Hein? Aí, aí ele virou e falou assim, cara, mas você não tem medo disso? Eu falei, que medo? Isso aí é normal, ela é assim, é dela, ela vai ter que aprender a mexer. Aí fui. E detalhe, quando eu mandava ela falar, ela falava português correto, sem sotaque. Aí eu virei e falei, ó, vem cá, dá sua mão aqui. Aí ela tava toda com os olhos virados, toda torcida, eu peguei a mão dela, dele, pá, virei pra ela e falei assim, acho um trauma na mente dele que precisa ser corrigido. Aí ela começou a falar tal de um fogo e o um incêndio e pá, e ele começou a chorar porque era uma coisa que ele nunca tinha contado para ninguém, que teve um incêndio na casa dele e ele era pequeno e o pai dele se queimou muito no incêndio e ele tinha, né? Porque ele que acho que iniciou o incêndio e ele nunca contou para ninguém isso. E aí ele ficou mais abismado ainda. Eu tive que explicar que não, que o êxtase ele invade a mente do outro, ele pega, assim, é que ela teve que voltar para a França, ela não continuou, né? Mas é muito raro para mim. Eu fiquei louco, entendeu? Porque é uma oportunidade única, né, de você pegar um êxtase e trabalhar aquilo, né? Então é muito bacana trabalhar com êxtase. E é muito fácil também, você não precisa falar nada, você só pensa e faz, cara. Para o constelador é desafiante. Porque ali você está para trabalhar a questão do outro, não a questão dela. Ah, filha, mas o êxtase. A hora que ele acessa. E você, nesse momento, você tem que pegar o êxtase e dar uma voltinha com ele. Não tem como. Porque essas pessoas entram em transe muito fácil. Tem gente que no Teta Healing, eu falo, fecha o olho e já começa. Falar em outra língua. Opa, abre o olho, a gente vai fazer o trabalho de olho aberto comigo. Porque... eu já não. Continua de olho fechado que vem cá. O meu eu falo assim, não, calma, que aqui a gente vai fazer de olho aberto. Depois, se vier, a gente faz o que precisa fazer. Né? E assim, eu tô colocando isso porque tô te ouvindo e tô vendo que você tá conseguindo ficar mais tempo parada, né? Isso tá de parabéns. Então, e aí o que acontece, ô Neto? Eu tive algumas experiências bem legais. Eu tive uma constelação que a pessoa teve um parto durante a constelação. A pessoa pariu a dor do corpo dela. Deu uma almofada na mão dela que representou esse parto. Foi um parto mesmo. Durante a constelação. Então, tem coisas que você vai trabalhar a dor do outro. Você vai fazer uma constelação, você não sabe o que vai vir. Um atendimento de terapia sua ou minha. Você tá me ouvindo? Tô te vendo. Você não vai virar de novo, né? Olha lá, tá vendo? Tava indo bem. Fica naquele lado lá. Aí. Eu vou lá na sua casa. Eu vou na sua casa da próxima vez. E aí, Neto, você faz esse trabalho, você não sabe o que vai vir numa sessão.
Independente, numa constelação, muito menos. A pessoa te conta o mínimo possível. A constelação, eu só quero saber se é relacionamento para ver o que eu vou posicionar de início. Faz sentido o que eu tô te falando? Faz sentido. Colocar. Porque eu preciso colocar o que está acontecendo ali naquele campo morfogenético. Eu preciso montar a vida da pessoa ali para que ela olhe de fora. Ela está tendo um olhar da vida dela de fora. Então é aí que ela toma consciência do inconsciente. E Milena, explica pra gente como é que a pessoa que está constelando lá, por exemplo, como é que a pessoa que é escolhida para a mãe dela, como é que a pessoa começa a representar tão bem a mãe da pessoa que ela nunca viu? Então, aí que tá. E depois eu vou já trazer uma outra pergunta. Eu fico com isso que acontece na constelação, que é outra que fazem, né? Porque o que acontece? Você entra de uma constelação que não é sua. Não é sua. Você entra ali e você começa a sentir medo, raiva, você começa a desafiar o outro no olhar, se você quer virar as costas, ou você se joga no chão, fica caído. Você tem sensações e sentimentos que não são seus. Isso é claro, no seu corpo. Mas naquele momento você se abre para isso e recebe a informação do campo do outro. Porque está disponível, disponível. Não vai para uma constelação quem não está disponível. Porque não consegue nem chegar numa constelação. Não tem energia para chegar na constelação. Que é aquele negócio, então, tô indo, o carro quebra, perco horário. Queria tanto ir, mas agora descobri que tem aniversário de fulano, ou a pessoa até tá dentro da sala, acontece alguma coisa, ela sai, a porta fica fechada, ela não entra, já vi muita coisa assim. A pessoa ficou fechada fora. Constelação rolou e ela não participou, e ela que ia constelar, não tava lá, ficou presa lá fora. Tem isso, né? Quem tá dentro não pode ficar entrando e saindo. A partir do que fechou a porta, é isso, né? Tá me ouvindo? Para de mexer! Tá travando, né? Agora melhorou, tá? Não, eu tô conseguindo te ouvir. É que você fica mexendo, aí trava. Olha lá. Ela consegue derrubar ela mesma. Vamos lá. Gente, fica tranquila. A Milena é assim mesmo. Ela tem dedo do pé curto. Ela não consegue ficar parada. Ela fica rodando, aí a internet tem que ficar atrás dela, entendeu? Aí nem sempre a internet acompanha o movimento dela. Aí ela cai. Vocês riem, gente? A gente tem que saber lidar com as pessoas, né? Tem pessoas que têm dedo do pé curto, elas têm rodinha no pé. No caso, a Milena usa as rodinhas da cadeira, né? Ah lá, voltou. Tá conectando. Voltou. Isso, reparem a posição dela, gente. Me ajudem a manter ela nessa posição. Vou me amarrar na cadeira, me amarrar no chão, Neto. Então, o que acontece? Tem isso, a pessoa não fica, não tem energia. E a outra pergunta que fazem muito, eu fico com aquilo que eu representei na constelação? Não. Mas o que geralmente acontece, geralmente não são todos os casos, tá? Você acaba representando um papel que está acontecendo na sua vida, um problema, o seu pai, você está naquela posição, sem perceber se está agindo igual aquela pessoa naquele papel, ou alguém da sua família você consegue identificar nesses papéis. E eu falo também que a pessoa que assiste constelação, e os outros consteladores também falam, elas recebem disso, porque você aprende, olhando a história do outro, você aprende com a sua. Você começa a se conectar com a sua história. E se você representa o papel, também aprende. E quando você constela, uau! É toda a diferença. Você vê todo o processo de mudança,
do que aconteceu para o que acontece agora. Eu trabalhei muitas coisas dentro da constelação, muitas coisas, participei de diversos tipos de constelação. Constelação. Tá gravando de novo. Não tô mexendo. Tá vendo? Ela não aguenta, gente. Ela mexe no celular. Eu não mexi, eu tô parada, eu tô congelada. Não mexe. Tá vendo? Todo mundo tá vendo que você se mexe. Não sou só eu, não. Tem constelação. Eu sei! Não dá nem pra falar que não. E a constelação xamânica também é muito legal. Como é que peraí, vamos voltar. Primeiro, quando você está constelando, quando você fechou a porta, não pode mais entrar nem sair. É isso? Não, pode. Pode. Eu falo que fechou a porta da pessoa não conseguir entrar, que ela não tá na energia para ficar na constelação. É isso que eu falei. Ah, tá. Você entrou na constelação. Tem gente que começa numa constelação a sair fora daquilo que tem que acontecer. Como facilitador, você tem que trabalhar a questão do teu cliente. Então, aí você ordena a constelação para que transcorra no que precisa. Certo. Porque o teu cliente te trouxe uma questão. Ele pode ter 1 milhão de questões. 1 milhão de questões. Mas a que a gente vai trabalhar é a que ele trouxe. Porque senão a constelação vai puxando, vai puxando, vai puxando. E sempre vai ter coisa para trabalhar. Bom, então vamos lá. Nós já falamos da constelação com pessoas. Nós já falamos da constelação das águas. Nós já estamos agora... Sim. Nós vamos falar da constelação xamânica. Isso! O que é a constelação xamânica? A constelação xamânica... E para de se mexer! Eu tô parada! Ah, sim, olha onde travou. Aí, muito bem. Então, a constelação xamânica, a gente traz a força das primeiras pessoas que vieram, dos indígenas, dos índios. Então, ela traz a força da natureza, sabe? A força da terra, a força da água, a força do fogo, a força dos sons, os tambores. Eu gosto de utilizar instrumentos dentro da constelação. O meu mestre, o Paulo Sérgio de Oliveira, ele é incrível. Ele faz isso divinamente. Ele canta ainda, porque ele tem uma voz poderosa. E você vê uma naturalidade, igual essa constelação que eu falei para você, que teve um parto durante a constelação, foi uma constelação xamânica. Ela foi uma coisa... praticamente se pariu a dor. Eu fiz outra constelação também, que no final... Todas as mulheres que estavam na constelação fizeram um movimento de toque de útero, de cura do feminino, que estava muito machucado. Muito machucado. Tinham muitas traições, mas também tinham muitas mulheres indisponíveis no sistema. Elas não estavam disponíveis para o masculino. Então, tinha muita raiva, muita briga, muita dor, muito sofrimento no sistema. Então, a constelação xamânica, ela é incrível. E você faz isso cantando, com som. Às vezes você dança. É muito natural, não é forçado. É natural. Então, eu estava hoje, eu estava saindo do meu prédio e eu comentei, né, com uma menina que fica na recepção. Eu falei, eu mostrei o vídeo da chamada, né? E falei, olha, hoje à noite a gente vai falar sobre constelação. Aparece lá, tal. E ela virou e falou assim, minha mãe falou para mim constelar... E eu acabei, ela não sabe me explicar direito o processo, ela quer que eu vá, mas... E aí eu não tive tempo de ir também, então não fui. Aí, entre constelação e hipnose, o que você me recomenda? Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você tem 2 chaves de fenda. Uma desse tamanho, né, e uma desse tamanho. As 2 servem para o mesmo parafuso. Justamente. Qual é mais fácil de você levar no bolso? A pequena. Falei, então, essa é a hipnose. A diferença da constelação para a hipnose é o seguinte, o transhipnótico, ele vai trazer os mesmos resultados.
Só que a diferença é, no transe hipnótico, você aprende a acessar o transe, ou seja, você aprende a entrar em transe, você aprende a sair do transe. Então você ganha uma ferramenta que você pode levar aonde você for. Ela cabe no bolso. A constelação já não, ela já é um processo que envolve outras pessoas, envolve coisas externas a você, envolve muito mais conteúdo, né? Para que você chegue nesse resultado. Então, a diferença básica é Ela essa. cabe numa caixa. Exato. Só que, assim, você não vai levar a caixa para o banheiro no meio do trabalho. Né? A hipnose, você pode entrar em... dar uma escapadinha, vai no banheiro, coloca uma música lá, entra em transe, 10 minutos, 2 minutos e volta. Sim. Mas você consegue fazer, Neto, alguns movimentos de constelação de olhos fechados, tomando força de pai, tomando força de mãe, isso é exercício. Por isso que no meu canal do YouTube, eu vou estar melhorando isso, já tem alguns vídeos fazendo esses exercícios. São coisas simples, mas muito efetivas. Mas não você precisa, para aprofundar a constelação, você precisa de alguém que tenha conhecimento, sim, e você precisa de outros elementos. Porque é a caixinha, os bonequinhos. Exato. Porque... Então, o que eu quis explicar para ela foi isso. São ferramentas de autoconhecimento Sim. distintas. A diferença é que a hipnose é tua, né? Você tem o seu grau hipnótico. Você já sabe, assim. Só que muitos, assim, muitos nem sabem o que é hipnose, nem sabem qual o próprio grau hipnótico, não sabem nem a ferramenta que tem. Justamente. Né? E o medo? Exato, ele tem medo de uma coisa que ele já tem. É isso que eu fico mais louco. A pessoa vira e fala assim, mas eu tenho medo. Eu falo, mas tudo bem, você dorme toda noite e chega nesse estado toda noite. Ué? Ô, Neto, mas constelação, você também está trabalhando Tá picotando, Mi. a... Tá travando, tá travando. Eita. Gente, vou desligar e... Dessa vez não foi culpa dela, tá? Deixa eu deixar claro, dessa vez foi culpa da internet mesmo. Vocês viram aí que ela não estava se mexendo, ela ficou certinha no lugar. É que caiu mesmo. Aí, voltou. Não mexe! Um beijo para Fabi. Olha lá, travou. Você vê, você volta, ela tá mexendo no celular, gente. Eu tava dando, eu tava elogiando que ela tava quietinha, que não era culpa dela, ela faz, ó. Ainda bem que eu tô aprendendo a mexer nisso aqui, gente, porque tá difícil. Ah, agora ela conseguiu cair da internet mesmo, ela caiu de tudo. Vamos esperar ela voltar aí, entrar na live de novo. Vamos ver se eu acho. Achei, voltou. Aí. Gente, desculpa, mas é assim mesmo. Caí de Aí. Eu vi. Para de mexer, fica certinha, não se mexe, tá bom demais agora. Então, a constelação, as pessoas têm medo da genética delas. Do pai que elas tiveram, da mãe, ou de algumas situações que elas viveram, das histórias dos avós, das histórias de alguém da família que elas não conhecem, de coisas que elas não sabem. E também, né? É um medo. Eu fiz até um vídeo sobre medo de constelar, porque as pessoas chegam assim. Tem gente que tá aí, eu não vou falar o nome, que tá na live, gente que eu amo, que eu adoro, que tá no meu coraçãozinho, que não vem para fazer constelação porque tem medo. E tá tudo bem, é o jeito certo para ela. Mas a gente tem que entender que é uma ferramenta sim, como a hipnose é uma ferramenta sensacional. Eu acho que a gente tem que buscar novas possibilidades para olhar de forma diferente como é que tá a sua vida. E, cara, se a tua vida tá empacada, você não tá fazendo nada, procura uma nova possibilidade, vai, se disponha, esteja disponível para fazer algo diferente por você. E a experiência é muito legal. É muito legal.
tanto da hipnose quanto da constelação. Elas são maravilhosas. Você não Tem esquece. pessoas que falam assim, nossa, por que eu não vim antes, né? Mas fica com tanto... Você não esquece. Você consegue esquecer? Não tem como. Não dá para esquecer. A primeira vez que você salta de paraquedas, você não esquece. A primeira vez, o primeiro beijo, você não esquece. A primeira vez que você entra em transe, você não esquece. Né? A primeira vez que você constela, você não esquece. Porque são coisas que você vivencia e não tem como explicar. Tanto é que às vezes a pessoa fala assim, mas explica. Não tem explicação. Né? Não tem. A Ana é minha cliente, ó. Você entra no campo e você tá representando uma pessoa que você nunca viu. E você começa a sentir coisas, você chora, você tem raiva, você tem medo, você fica fechada, você se movimenta, você enfrenta a pessoa, você vira as costas. Porque o posicionamento da constelação é muito legal. Tem gente que não presta atenção, que não tá de frente para o que quer na vida, que não percebe o que está acontecendo em volta. Então, você olhar de fora, olhar como os outros te veem, olhar como... Aline, um beijo também. Fabiana, um beijo também. Olhar como os outros te veem, porque você não consegue saber o que o outro acha de você, ou como ele está vendo você, como você está no trabalho, tem organizacional, a gente faz constelação. Vem fazer constelação, MT Toso. Você vai amar. A Miriam Toso. Miriam, ó. Miriam, beijão. Você, viu? Vem fazer, você vai amar. E você olhar a tua vida, o teu trabalho, os teus relacionamentos, a tua saúde. Como é que você está caminhando? Como é que está abraçando a vida que você recebeu dos seus pais com tanta gratidão? Você está caminhando para a vida? Ou você está empacado lá atrás, emperrado, longe do seu propósito, distante do que você quer? É essa a transformação da constelação. E quando você faz o fechamento de pessoas, nesse momento a gente não está tendo essa possibilidade ainda, mas logo, logo estaremos juntos, pessoas lindas. Você, no final, quando está tudo resolvido, ou quando está encaminhado, você colocar a pessoa no lugar dela, ela assumir a força dela em ordem, é outra coisa. É outra coisa. Você sente uma força, uma gana, uma vontade de acontecer, uma vontade de fazer que é muito bom. É muito bom. Então vamos lá. Então nós temos aqui a constelação de pessoas, a constelação de bonecos, a constelação das águas, a constelação xamânica e... Tem mais alguma? Qual? Organizacional é constelação que a gente faz para a empresa. A gente constela a empresa. A gente pode fazer organizacional, estrutural, cada um chama de um jeito. No trabalho, quando uma pessoa vem constelar a questão de trabalho, a gente organiza os trabalhos que ela já teve na vida. Na empresa, a gente constela a organização, a ordem das pessoas. Quem são as pessoas que estão ali, se é o departamento financeiro, se é o departamento comercial. Você vê como as pessoas, se elas estão caminhando juntas no propósito da empresa, naquilo que a empresa está. Um beijo para o pequeno do Estúdio Canva. Então, você vê tudo isso e consegue alinhar o que está desemaranhado. Aquelas pessoas que não estão caminhando com você, você consegue perceber onde elas estão presas. Se é num gestor antigo, se é numa situação que ocorreu, e movimentar tudo isso para que se tenha resultado ou para que melhore os relacionamentos, depende da questão que a pessoa traz para constelar a sua empresa, seu negócio. Pô, então já tem bastante constelação diferente, né? Porque é bom porque... Não, mas é bom ainda que a constelação é uma forma orgânica, ela vai se adaptando, ela vai evoluindo junto com o caminhar, né? Porque é o que acontece. Eu faço constelação de Feng Shui. Que eu coloco o Baguá na constelação e coloco todas as áreas da vida. É muito legal de fazer. Gente, obrigado por terem participado. Entramos nos 20 segundos. Eu vou desligar essa live vai ficar no YouTube.
tá bom? Mas a gente volta para continuar batendo esse papo. Brigadão, saúde a todos. Obrigado, Mi, pela disponibilidade. Obrigado por nos ensinar um pouco mais sobre constelação familiar. Gratidão. Beijo. Beijo, bem. Vai cair, a gente volta.